Ó, se você vai prestar prova de residência esse ano ou ano que vem e não começou a fazer prova na íntegra ainda, então eu sinto muito, mas você está atrasado. Mas agora tem uma boa notícia, pelo menos nesse vídeo. A boa notícia é que você pode começar fazendo isso da forma certa. Então, separei aqui 5 dicas para que você otimize o seu treinamento com provas na íntegra, que você realmente possa extrair o melhor dessa estratégia de estudos, que é uma das mais importantes da sua preparação. A primeira coisa que eu quero te orientar é o seguinte: quando você estiver treinando com provas na íntegra, não dá para você fazer igual quando você está fazendo questões aleatórias do seu aplicativo de questões ou o que seja. Você tem que simular as condições de prova. E você pode simular as condições o mais próximo possível. Então, vamos lá. Se você tiver uma impressora fácil em casa, imprime a prova e faz no papel. Pô, Bernardo, mas eu não tenho. Então, beleza. Você pode fazer no aplicativo do seu cursinho também, ou pegar o PDF no site da prova, ou o que seja. Não tem problema. Mas o mais importante é você não ir conferindo o gabarito após cada questão. Porque quando você faz isso, você às vezes aprende um conhecimento novo, você identifica um erro precocemente e acaba enviesando o seu percentual de acerto de forma geral nessa prova. Além de tudo, é muito importante a gente treinar a resistência, ou seja, que você pegue aquelas 50 ou 100 questões e faça de uma vez só. Não para ali para, sei lá, assistir uma série e descansar, porque na prova você não vai ter essa oportunidade. Você vai ter que fazer aquele bloco ali no tempo pré-determinado. Então, simule as condições da prova o mais próximo possível que você conseguir da realidade. Se você quiser fazer até no mesmo horário da prova, então normalmente as provas são de manhã, acordar cedo e fazer nesse horário, melhor ainda. Mas se você não puder, faça no momento que você conseguir encaixar no seu dia. Treina a resistência e treina também, principalmente, o tempo. Essa é a segunda dica. O controle do tempo é um dos fatores mais importantes para o seu dia de prova. Então você tem sim que avaliar quanto tempo você demora para responder essas 100 questões. Tem pessoas que são muito indecisas, que ficam ali travadas quando não sabem alguma coisa. E numa prova, muitas vezes o tempo vai ser apertado e você não pode simplesmente travar por uma questão que você não sabe. Você tem que pular e ir para a próxima e deixar aquilo para responder depois, ou até depois, se for o caso, chutar a questão. É isso mesmo, você não vai saber tudo para a sua prova. Mas o controle de tempo é fundamental. E aqui um detalhe importantíssimo para a sua prova e para o seu treinamento. Separa no mínimo 30 minutos do tempo. Então, vamos dizer que a prova tem 4 horas de duração. Você não vai treinar fazer em 4 horas. Você vai treinar fazer em no máximo 3 horas e meia. Porque esses 30 minutos são para você marcar o cartão de resposta. E eu sugiro que esteja até uma margem maior. Separa uns 45 minutos, porque aí você pode ir no banheiro durante a prova. Você vai estar habituado a fazer uma prova de 4 horas em quase 3 horas. Que aí você tem uma margem de segurança para caso um dia venha mais difícil, ou você sinta um pouco mais a pressão, você não ter esse problema com o tempo. Então o treinamento do controle do tempo é muito importante para você fazer agora, durante essa simulação em casa. Fechou? Agora, essa para mim é a dica de ouro. É a dica mais importante desse vídeo e talvez o que mais fez diferença nos meus resultados. Quando você recebe a prova, as questões vêm enumeradas, vêm numa ordem, né? Então vem 1, 2, 3, 4. Eu não sei se vocês já repararam, mas normalmente, na maior parte das bancas, as questões de preventiva estão lá no final. E eu só descobri isso quando eu comecei a treinar a prova. Que eu ia fazendo as questões e eu ia fazendo na ordem que a prova vinha distribuída. Chegava no final, eu estava cansado, eu não aguentava mais ler nada e adivinha, eu tinha aqueles textos maravilhosos da preventiva, aquelas questões que você adora fazer, eu também adorava. E aí chegava no final, as questões que são teoricamente as mais simples da prova, preventiva é uma matéria que você tem que se sobressair, porque matemática básica aqui, só para eu ilustrar um raciocínio aqui para vocês. Se você quer tirar 80% da sua prova, e você sabe que clínica e cirurgia vai ser bem mais difícil você tirar 80%, às vezes você vai brigar por uns 70%, você concorda que um 70% em clínica tem que ser compensado por um 90% em alguma das outras áreas? E as áreas mais fáceis de você compensar, esses 70%, são em GO,
pediatria e preventivo. E dessas 3, preventiva talvez seja a menor matéria, não estou falando que é a mais fácil, mas é a com o menor conteúdo disponível que você precisa memorizar. Então, preventivo é um negócio que você não pode errar. E eu percebi que eu errava muito quando eu deixava a preventiva para o final. O que eu fiz? Vou começar com preventiva. Então, todas as provas de residência que eu prestei, de fato, eu sempre comecei por preventivo. Porque os textos são maiores, eu estou mais atento, eu estou mais ligado. E a chance de eu errar uma besteira é menor se eu começo por essa matéria. A ordem que eu seguia depois era muito particular minha, mas eu seguia o mesmo raciocínio. Então, as matérias mais fáceis são preventiva, pediatria e GO. As mais fáceis variam de acordo com a prova, né? Mas as com menor conteúdo, vamos dizer assim, são essas 3. Então, eu vou começar por essas 3. Então, eu seguia preventiva, pediatria, GO, clínica médica e cirurgia. Por que você seguiu esses critérios, Bernardo? Isso aí era peculiar meu. Foi onde eu me adaptei melhor, onde eu vi que no meu treinamento eu tinha mais resultado. E eu gostava de deixar a cirurgia por último, porque teoricamente essa era a matéria que eu mais gostava de fazer. Eu fiz cirurgia geral, então fiz no IANSP. Então, obviamente, eu tinha uma certa aptidão por questões de cirurgia. E no final, era bom porque eu tinha alguma coisa prazerosa para fazer, né? Prazerosa entre aspas, né? Fazer prova nunca é prazeroso. Mas das matérias era que eu me sentia mais confortável. Então deixar a cirurgia para o final foi estratégico para mim, fez muito sentido. Como é que você descobre a melhor ordem de prova? Testando, faz todas as combinações possíveis. Então são 5 matérias, vezes 5, né? Acho que são 25 combinações que você pode seguir. Testa isso, vê se tem algum padrão em que você se sente mais confortável. Mas uma coisa que eu acho que vale muito você considerar é o fato de você começar por preventivo, já que é uma matéria em que normalmente tem textos longos, que você precisa de atenção. Então acho que vale a pena você começar nessa matéria descansar. Próxima dica, essa também é muito boa. Eu falei que a 3 era melhor, mas essa vai pau a pau, viu? Essa dica é o seguinte: atente-se à troca de gabaritos. Quem nunca trocou lá aquelas questões que ficou em dúvida, tinha marcado a B, mudou para C e no final das contas tinha errado? Então, existem 2 cenários em que você troca o gabarito. Aquele em que você teve uma dúvida e aí você ficou entre uma e outra alternativa e acabou trocando a sua percepção inicial, você falou, não, eu acho que essa aqui cabe melhor. E aquele em que, você não viu uma informação importante no enunciado, você marcou a correta e depois viu que era para marcar a incorreta. Então são 2 cenários completamente diferentes. O segundo, ok, super concordo em você trocar. Agora o primeiro, muitas vezes é um tiro no pé. Porque a gente fica naquela, se questionando, achando que não é, achando que tem alguma pegadinha, achando que, sei lá, que o seu pensamento foi equivocado. E normalmente, pelo menos pra mim, quando eu trocava nesse cenário, eu acabava errando e a minha percepção inicial estava certa. Como é que você descobre se o seu primeiro raciocínio é bom o suficiente? Avaliando isso. Como é que você avalia isso? Marca na sua prova as questões que você ficou em dúvida. E aí, se você quiser, troca o gabarito. Então, circula ali na sua prova as que você ficou em dúvida. Ao final, vê se as que você trocou o gabarito, quantas você acertou e quantas você iria acertar se você mantivesse sua primeira opinião. Avalie isso. Se esse saldo estiver positivo, ok. Talvez você funcione melhor assim e essa sua segunda opinião valha mais do que a primeira. Mas, pela minha experiência, normalmente é o contrário. Normalmente, a sua primeira opinião ela é mais decisiva, ela é mais forte e ela tem maior chance de acerto. Avalia isso quando você estiver fazendo prova na íntegra. A última dica que eu quero te dar é para você grifar as palavras importantes. Mas não pode marcar texto. Tudo bem, usa caneta, sublinha, marca, assinala, porque eu sou uma pessoa muito desatenta. Cara, quantas vezes numa prova eu marquei incorreta, ou uma informação super importante no enunciado eu não vi, ou sei lá, alguma coisa ali, desatenção. E quando você se obriga a fazer isso, você lê com muito mais atenção. Cara, eu ia lá, lia a primeira palavra, já sei, já ia para trás da questão e acabava errando uma questão boba que a gente não pode errar por desatenção. Então eu gostava de grifar ali para eu não me sabotar durante a prova. Se você tem essa mesma característica, faça isso. Se você tiver marca-texto, puder usar marca-texto, ótimo, mas normalmente só pode caneta. E a caneta já é suficiente. Grifa, assinala, risca ali, correta, incorreta, exceções,
a verdadeira, sei lá, essas palavras que são chaves para você matar a questão, e também coisas do caso clínico, coisas do enunciado, um sintoma que direciona para um diagnóstico, marca ali para você não perder e você se forçar a prestar atenção. Essas eram as 5 dicas e eu agora, gravando esse vídeo, não estava combinado. Eu fico olhando às vezes para aqui porque tem uma... Tô vendo a imagem da câmera para ver se está tudo certo, tá, galera? Uma dica que não estava combinada, é específica para o pessoal do 5º ano, é para você fazer a prova como treineiro. Faça a prova como treineiro. Verdade, mas não é meu ano de prova, eu vou gastar dinheiro. Cara, pensa nisso que é um investimento. Faz uma prova aí da sua cidade, não precisa viajar e ir para São Paulo fazer prova. Faz uma aí da sua cidade só para você sentir o clima, você ver como é que é. Você vai ver que essa preparação, essa casca vai te ajudar muito no ano a ver. Fechou? Comentem aí pra mim no vídeo se vocês gostaram. A galera da mentoria fica louca quando eu falo de prova na íntegra, que é o pesadelo deles, mas é muito importante a gente aprender a utilizar essa ferramenta e ela ajuda muito na preparação e no seu resultado. Valeu? Obrigado aí, até a próxima.